Olá, bom, eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a evolução histórica do trabalho da mulher. E aí, a gente primeiro tem que ter, a noção que desde os primórdios da raça humana é possível já verificar que o trabalho da mulher foi reduzido na maior parte do tempo ao espaço doméstico. A gente vai ver que isso é muito forte na era medieval, quando o trabalho feminino basicamente era o preparo dos alimentos, o cuidado com a casa, a atenção com os filhos, com a família, especialmente com aquelas pessoas enfermas. A gente vai perceber, portanto, que historicamente a gente vai ter uma separação de papéis de gênero, que são socialmente e culturalmente construídos. Ou seja, pessoal, socialmente e culturalmente foram definidos papéis para que as mulheres desempenhassem e papéis para que os homens desempenhassem. E durante boa parte dessa trajetória histórica era inadmissível que esses papéis fossem invertidos, ou seja, que as mulheres desempenhassem aquilo que foi direcionado aos homens e vice-versa. Então, aos homens era o papel do guardião, daquela pessoa que era o responsável por prover materialmente a família, por proteger a família. Por isso que a gente tem, na história, a figura da família patriarcal, o patriarcalismo vem disso, da perspectiva que o homem é o ser responsável de fato por cuidar, por decidir, por direcionar as decisões da família. Logo, num ambiente desse, as mulheres vão estar numa situação de total submissão aos homens e de muita também vulnerabilidade, Logo, elas são impedidas, inclusive, de acessar, por exemplo, a educação, Durante boa parte da história, isso a gente vai ver até o século XIX, por exemplo, a maior parte das mulheres não sabiam ler e escrever, porque elas não tinham direito a serem alfabetizadas, Esse direito era restrito aos homens. Então, pensar o trabalho das mulheres durante a fase que a gente chama, durante todo aquele período que era do sistema feudal até o sistema do feudalismo, a gente vai perceber que as mulheres, de fato, elas estavam reduzidas ao espaço doméstico, ao espaço do lar. É, de fato, com a emergência da sociedade capitalista, com o desenvolvimento do capitalismo, que a situação de trabalho das mulheres vai passar por uma mudança. Isso ocorre, sobretudo, a partir das revoluções burguesas, da primeira e segunda revolução industrial e da Revolução Francesa de 1789, que vai mudar toda a configuração de sociedade que nós temos. A gente sai de uma sociedade feudal, marcada sobretudo pelo trabalho agrícola, rural, para uma sociedade capitalista que é marcada por um trabalho urbano e industrial. Então, essa mudança ela vai provocar mudanças assim profundas em várias partes da sociedade, inclusive nas relações de trabalho e relações familiares, porque as mulheres, elas são chamadas a trabalhar nesse espaço da esfera pública, ou seja, de sair da casa e ocupar um novo espaço laborativo agora no chão das fábricas. Ocorre que esse processo ele vai se dar de uma forma muito perversa, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, eu gosto muito de um livro, do Léo Hubermas, que é A História da Riqueza do Homem. Ele vai falar disso, vai contextualizar como se deu esse processo, essa transição do feudalismo para o capitalismo e o início da primeira fase, o início do capitalismo, a primeira fase do capitalismo selvagem, que é uma questão muito dolorosa, inclusive, a gente pensar como esse processo se deu, porque, na verdade, assim, o conjunto dos trabalhadores se viram diante da ausência da terra que eles tinham como principal instrumento de trabalho. Eles eram trabalhadores agrícolas e obrigados a se deslocar para cidades, onde eles não tinham a mínima condição de sobrevivência. Então, eles vão para as fábricas trabalhar em péssimas condições de trabalho, em péssimas condições salariais, o que eles ganhavam, o pagamento pela força do trabalho humano
era de fato assim, um pagamento mísero, né, que mal dava para sustentar, né, a família, por isso que a expectativa também de vida naquele período é muito baixa, e que as mulheres e as crianças são requisitadas ao trabalho exatamente porque é uma mão de obra mais barata. As mulheres recebiam salários menores que os homens, né, para realizar as mesmas atividades. Então, naquele primeiro período, as mulheres se viram diante de uma situação de extensa exploração da sua mão de obra, vendo seus filhos, crianças de 5 anos, nesses espaços, né, a Martinelli vai falar muito disso, crianças são requisitadas também ao trabalho das fábricas, e com uma jornada de trabalho exaustiva que chegava a 18 horas por dia. Então, essa é a primeira fase do capitalismo, e a gente pensar como que ocorre a entrada das mulheres no mercado de trabalho, a gente tem que pensar que o desenvolvimento do capitalismo, porque as mulheres, de fato, elas só saem do espaço doméstico a partir da emergência do capitalismo. Então, na medida que esse conflito ele é intensificado, ocorre alguns movimentos, conforme eu já disse, que são os movimentos grevistas de paralisação do processo produtivo, e que a partir disso vai obrigar, né, que governos passem a ter um olhar diferenciado para o conjunto dos trabalhadores, né? E esse movimento vai então impulsionar as primeiras regulamentações referentes ao trabalho. E especificamente, pessoal, ao trabalho das mulheres, a gente vai ver assim, que o mercado de trabalho começa a ser regulamentado, né, a nível mundial a partir aí de 1842. É de fato em 1842 que a Inglaterra, por exemplo, vai instituir uma lei que proíbe o trabalho de mulheres em subterrâneos. E também é na Inglaterra que em 1844 a jornada de trabalho das mulheres, né, dos trabalhadores em geral, mas vai, né, obviamente alcançar as mulheres, ele é fixado em 10 horas e meia. A França, por exemplo, em 1848, ela vai criar algumas leis de proteção ao trabalho feminino. Agora, a gente tem que ter em mente o seguinte, que é um marco muito importante, né, que vai gerar aí algumas mudanças mais significativas a partir do século XX, já no início do século XX, que é, né, um grande evento que nós tivemos, né, um evento muito triste, que foi a Primeira Grande Guerra Mundial. Quando termina essa guerra, as grandes potências europeias, elas celebram um tratado, né, que é o conhecido Tratado de Versalhes. Esse tratado, entre as tantas garantias e propostas, né, que ele traz, estabelece a igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, a partir, né, desse tratado, do Tratado de Versalhes, a gente vai começar a verificar algumas conquistas e ampliações dos direitos das mulheres mundo afora. Então, pessoal, a gente pensar qual é o momento, né, que tem início as maiores mudanças para as mulheres no âmbito do trabalho. É no período da industrialização do país, que vai pegar a década de 1930, né, até 1980, é o período de industrialização. E nós vamos ter dois momentos importantes que eu quero destacar para vocês brevemente aqui, para não me alongar nessa questão. Primeiro é a Era Vargas, né, a partir da Revolução de 30, né, quando a gente tem um rompimento aí da política do café com leite, do Brasil agrícola, rural, para um Brasil industrializado, né, e urbano, com Vargas, ele vai instituir, né, alguns importantes direitos sociais trabalhistas. É um período importante. Ele, primeira ação em 1930, por exemplo, cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, depois normatiza, né, uma estrutura sindical oficial única para representar os trabalhadores, naquele primeiro momento pelego, porque ele era vinculado, né, ao órgão estatal, ao aparelho estatal, né, tinha pouca
autonomia, não tinha condições de atuar de forma autônoma. Mas também é normatizada, por exemplo, o sistema de solução judicial de conflitos trabalhistas destinado àqueles empregados que estavam oficialmente sindicalizados, inclusive com a fixação de comissões mistas de conciliação e juntas de conciliação e julgamento. Então a gente percebe, né, que há uma tentativa do governo Vargas em regulamentar a justiça do trabalho, e ele faz isso de fato, né, via decreto-lei em 1939, quando ele regulamenta essa justiça do trabalho, que depois, já quando, né, em outro governo, já em 1946, depois que o Vargas já não está no poder, essa justiça do trabalho é vinculada ao poder judiciário. Mas assim, o ápice que eu penso, né, das mudanças no âmbito do trabalho nesse período é a consolidação das leis do trabalho, né? Quando ali ele reúne e sistematiza todas as leis trabalhistas em um documento, né? E ali estão garantidos o salário mínimo, que até então não tinha, né? A garantia de um salário mínimo, a garantia de férias remuneradas, a garantia da jornada remunerada com descanso, né, aos finais de semana, a garantia da licença maternidade, que nesse período aí era de 84 dias, e a responsabilidade do pagamento era do empregador, que também era um dificultador, né, para as mulheres acessarem o trabalho, porque os empregadores não queriam, né, as mulheres grávidas, porque eles tinham que custear aquele valor durante 84 dias. Mas foi uma previsão importante, porque futuramente, né, na década já de 70, quando a gente já está no período aí de ditadura militar, após o golpe militar de 64, né, quando é deposto o governo do João Goulart e os militares assumem o poder. Então, na década de 70, em 1974, é alterado, né, essa legislação da licença maternidade para ampliar o prazo e, atendendo uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho, passar os custos do benefício para o órgão estatal, ou seja, para a Previdência Social, né, para a autarquia federal. Então, assim, a gente tem esses dois períodos. Na década de 30, governo Vargas, né, uma série de previsões de direitos trabalhistas muito importantes, mas nesse primeiro momento as mulheres não conseguiram ingressar efetivamente no espaço de trabalho externo, porque neste momento elas ainda estavam muito vinculadas ao espaço doméstico. Essa situação, de fato, ela tem uma mudança mais intensificada a partir da década de 60, que também coincide com os movimentos feministas, né, a luta das mulheres por liberdade, né, a luta pelos métodos contraceptivos, né, pela liberdade sexual, por uma série de direitos que as mulheres reivindicam nessa década de 60 e que vai ter rebatimento no mundo do trabalho, porque de fato ali é quando elas passam, né, a ingressar mais efetivamente nas universidades, nos cursos técnicos e ganham espaço para além do mundo doméstico e do mundo da educação, né, do cuidado, né, e passa a ocupar outros espaços laborativos. E isso vai ser muito significativo, né? E a autora, tem uma autora, Saviotti, né? Ela vai falar muito disso, que é o seguinte, que essa efervescência, né, que ocorre na década de 60 vai preparar o terreno para que na década de 80, já no período de redemocratização, né, de luta pelas diretas já, de tirar o Brasil de uma situação de ditadura, levando para uma democracia, a nova Constituição, a de 1988, possa de fato acolher todos esses anseios do conjunto, né, da população brasileira, sobretudo dos trabalhadores e das mulheres, e que esses direitos são garantidos na nova Constituição, né?
uma série de direitos, entre eles, né, a licença maternidade, com ampliação aí para 120 dias, né, de licença, custeada pela Previdência Social, conforme eu falei, e a luta também para que não tenha, né, para que tenha equiparação salarial, né, que não exista diferença salarial entre homens e mulheres, né, isso é garantido, né, na legislação, né, garantido no texto constitucional. Então, uma série de mudanças que a gente vai ter e que isso será abordado aí para vocês de forma mais a miúde, né, pela minha colega. E eu encerro aqui um pouco dessa trajetória histórica, tive que correr aí na fala, porque realmente são muitos detalhes, mas eu acho que deu para vocês sentirem que para as mulheres, né, a luta nunca foi fácil, é sempre uma caminhada de avanços e desafios, né? A gente avançou muito, mas ainda há muitos desafios, e um dos maiores desafios hoje, na atualidade, é exatamente a gente ainda vencer uma desigualdade nas remunerações, ou seja, mulheres ocupando funções iguais às dos homens, mas recebendo menores salários. Isso ainda existe, né? A gente precisa pautar isso e lutar para que as legislações sejam de fato cumpridas, porque elas já existem hoje, tá certo? Gratidão, um abraço. Pessoal, então a gente vai perceber, né, que as mulheres foram aos poucos, no decorrer do século XX, né, conquistando e ampliando seus direitos mundo afora. Na Europa, por exemplo, né, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, com a instituição do Estado de Bem-Estar Social, uma série, né, de direitos sociais, trabalhistas, vão ser garantidos, né, ao conjunto dos trabalhadores, né, às populações, em especial às mulheres. Mas importa, né, a gente voltar a nossa atenção para o Brasil, para as mulheres brasileiras. Como foi a entrada dessas mulheres aqui no mercado de trabalho brasileiro? De quais mulheres nós estamos falando quando a gente fala do trabalho no Brasil? E será que todas essas mulheres, pessoal, elas tiveram as mesmas oportunidades? Você veja bem, o Brasil é um país, né, cujas as raízes estão fincadas na colônia, né? Por isso que os livros de história, né, nomeiam, por exemplo, o nosso Brasil de Brasil colônia, né, ou Brasil colonial, para determinar aquele período em que os portugueses dominaram o nosso território. E a gente sabe que pensar a condição feminina nesse país requer a nossa capacidade de compreender a formação sócio-histórica do nosso país, do povo brasileiro, e que é marcado por um típico processo de colonização com base na escravidão. Num primeiro momento, né, os portugueses fazem o quê? Eles dominam a população nativa, né, os indígenas, que são obrigados a trabalhar como escravos. Num segundo momento, é o povo africano. E quando o povo africano chega nesse país na condição de escravo, né, para ser explorado, as mulheres sofrem, obviamente, uma exploração muito mais intensificada. Há relatos, né, tem um livro do Chiavenato que eu gosto, né, que fala O Negro no Brasil, e que trata relatos assim muito cruéis, né, das mulheres que, para terem o seu trabalho, a exploração do trabalho intensificada, né, para que os donos desses escravos tivessem maior lucro com o trabalho escravo, essas mulheres eram impedidas, inclusive, de terem filhos. E quando elas tinham filho, em períodos em que o preço do escravo estava em baixa, os filhos, ao nascer, eram mortos, e mortos de maneira muito violenta. Então, a gente percebe que a formação sócio-histórica do Brasil, ela tem a especificidade da escravidão, né? E logo, pensar
a condição de trabalho das mulheres brasileiras, numa perspectiva aí da evolução histórica, a gente tem que trazer o nosso olhar para esse triste período da nossa história que foi a escravidão. E aí as mulheres então passam por um processo de trabalho escravo, doméstico, mas também de lida braçal, né, nas canas de açúcar, na exploração da borracha, do ouro, e a gente vai perceber, né, que mesmo quando a Lei Áurea é assinada, né, que seria, pelo menos do ponto de vista legal, a abolição da escravatura, na prática isso não vai acontecer, elas não têm, né, as suas condições de trabalho dignificadas, porque há uma tentativa de branqueamento da população brasileira, onde que a população imigrante é chamada para ocupar o espaço de mão de obra assalariada, ou seja, você tem uma transição da mão de obra escrava, né, da exploração do trabalho humano não pago, para a transição, para o início aí de processo, né, muito incipiente, né, capitalista, quando se passa aí para o processo de transição da escravatura para o trabalho assalariado. Agora, quem é chamado para realizar o trabalho assalariado, pessoal? Os imigrantes, né, num processo aí que a literatura vai nomear, e Chiavenato vai falar isso muito, de branqueamento da população. E aí os trabalhadores, agora hipoteticamente libertos, eles se veem diante de uma situação de total abandono por parte do Estado, né, sem trabalho, sem moradia, sem condições mínimas de sobrevivência, e as mulheres vão sofrer em maior intensidade os rebatimentos dessa nova condição. Logo, essas mulheres, né, vão sofrer muito mais violações dos seus direitos e muito mais exploração, se sujeitando a trabalhos sub-humanos. E esse trabalho, ele que já vem de um trabalho numa perspectiva do trabalho doméstico, ele vai se intensificar também no pós-abolição da escravatura. E aí a gente vai perceber que pensar o trabalho numa perspectiva da sociedade brasileira, né, aí a gente está falando de século XIX, final do século XIX, a gente vai pensar assim, pensar o trabalho da mulher nesse período histórico é pensar também que ele é atravessado por uma questão de raça e de condição social. Mulheres negras vão ter piores situações que mulheres brancas, né? Mulheres brancas vão se ver também numa situação de submissão, mas não é uma submissão em detrimento da raça, é uma submissão em detrimento da sua condição social, né? Ou seja, ao papel que é atribuído à mulher. Qual que é o papel do espaço doméstico, do cuidado da casa, do cuidado dos filhos? A mulher branca nesse período, ela é concebida na perspectiva de ter filhos, né? De gerar filhos para a família. Então essa é a situação que a gente vai ter, de forma que pensar em trabalho assalariado para as mulheres, sobretudo mulheres brancas, né? A gente vai ver isso ocorrer de forma mais visível na década de 30, quando começa com Getúlio Vargas, a partir da Revolução de 30, o período de industrialização no Brasil, com a mudança da política de café com leite, que foi até 1930, né? Que é de uma política econômica agrícola, né, com a maior parte da população ainda vivendo na zona rural, para uma transferência aí de um processo industrial, ainda iniciando aí com Getúlio Vargas, né, uma tentativa de industrializar o país, e que nós vamos ter uma série de transformações na área econômica, na área social, e que vocês verão, né, quais foram os rebatimentos no mundo do trabalho em relação às mulheres. Sobre o papel da Constituição para a regulamentação do trabalho da mulher, bem, a partir da intensa exploração da mão de obra feminina, surgiu a necessidade de proteção ao trabalho da mulher,
o que ocasionou a criação de normas que tratassem especificamente do tema. Algumas leis já haviam inserido no ordenamento jurídico brasileiro dispositivos que regulamentavam a proteção do trabalho da mulher, inclusive as constituições passadas. Porém, somente a Constituição de 1988 operou uma completa reforma no âmbito da proteção do trabalho da mulher. Num todo, a Constituição de 1988, ela trouxe mudanças relevantes no que diz respeito à proibição de práticas discriminatórias, implementando medidas tão significativas que originou um novo padrão jurídico em contraponto com o período anterior. A Constituição de 1988 ela tem um importante papel nesse assunto, tratando de alguns pontos basilares para a regulamentação do trabalho da mulher e contribuindo para o reconhecimento de seus direitos e garantias. Após a sua promulgação, se deu início a um processo de adaptação das regras jurídicas ao novo conjunto de princípios trazidos por ela. Primeiramente, a Magna Carta introduziu o princípio da igualdade através dos artigos 3º, inciso 4º, que proíbe a discriminação em relação ao sexo, e 5º, inciso 1º, que estabelece a garantia de igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Para que se fizesse uma efetiva mudança com relação à liberdade e proteção da mulher no âmbito trabalhista, foi preciso também quebrar com conceitos ultrapassados. Para isso, o artigo 226, parágrafo 5º, aboliu a posição do homem como chefe da família, estabelecendo que os direitos e deveres relativos à sociedade conjugal devem ser exercidos de forma igual pelo homem e pela mulher. Então, foram mudanças necessárias para afastar as premissas proibitivas de legislações anteriores, que vinham disfarçadas de proteção, para tirar a mulher dessa posição inferior. E mais do que estabelecer a igualdade entre homens e mulheres nas relações de trabalho, a nossa atual Constituição buscou trazer a paridade entre eles, inovando ao instituir no artigo 7º, inciso 18, a licença maternidade de 120 dias, que deve ser garantida à gestante sem que haja prejuízo do seu emprego ou salário, que será garantido de forma igual à remuneração integral. Nesse sentido, trata o artigo 201, inciso 2º, da garantia de proteção à maternidade, especialmente à gestante, que será assegurada pela Previdência Social através do salário maternidade, a ser pago durante toda a licença. E, graças à Lei 10.421 de 2002, outro avanço ocorreu com a extensão da licença maternidade às mães adotantes. Então, a partir deste momento, elas também passam a gozar da licença maternidade e, consequentemente, do salário maternidade. Ainda no artigo 7º, o inciso 20 prevê incentivos específicos objetivando a proteção do mercado de trabalho da mulher, a ser disciplinado posteriormente numa lei levando às mudanças da CLT. No inciso 30 do mesmo artigo, é efetivada a proibição de diferença de salários, exercício de funções e de critérios de admissão em razão do sexo. Dessa forma, a diferença de salário pagos às mulheres que possuem os mesmos cargos e funções que um homem, apesar de ser recorrente na sociedade, é injustificada. Outra conquista essencial para promover os avanços em relação à equidade foi inserir a proteção à maternidade e à infância no rol dos direitos sociais fundamentais do artigo 6º caput, o que foi reforçado pelas diretrizes estabelecidas nos demais artigos da Constituição voltados à mulher, como os já vistos anteriormente. Bom, os dispositivos de proteção, eles se justificam, pois a Constituição reconhece a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, sem deixar de admitir as diferenças biológicas existentes entre eles, como a maternidade. Assim, as leis que tratam da proteção ao trabalho da mulher, elas atendem ao princípio da proporcionalidade, para buscar compensar essas diferenças, devendo seguir sempre os estritos termos da Constituição para dar um tratamento desigual em busca de se corrigir as disparidades entre eles. Sobre a Lei nº 9.799, de 26 de maio de 1999.
As normas regulamentadoras do trabalho da mulher, elas foram introduzidas com o objetivo de equilibrar essa relação desproporcional existente no que diz respeito ao trabalho exercido por homens e mulheres, buscando trazer paridade entre eles a partir do direito trabalhista brasileiro, além de estabelecer expressamente parâmetros para uma conduta antidiscriminatória no âmbito trabalhista. Posterior à Constituição, vieram algumas leis para corrigir leis anteriores, cujos dispositivos não estariam em consonância com os novos princípios e valores firmados. São leis que se preocupam agora com o combate à discriminação da mulher trabalhadora. Nesse sentido, temos a Lei nº 9.799, de 1999, que provocou alterações significativas na CLT a respeito das regras de acesso da mulher ao mercado de trabalho. Das mudanças introduzidas pela lei, temos a proibição expressa de práticas consideradas discriminatórias e limitativas ao acesso ou manutenção da relação de emprego da mulher ao mercado de trabalho. Elas são elencadas pelo artigo 373-A. Publicar anúncios de emprego que faça referência ao sexo, recusar emprego ou promoção com base no sexo, ou ainda motivar a dispensa do trabalho por esse motivo, considerar o sexo como variável para determinar a remuneração, a formação profissional e oportunidades de ascensão profissional, exigir atestado ou exames de qualquer natureza para comprovação de esterilidade e gravidez, seja para admissão ou para permanência no emprego, impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos em razão de sexo ou estado de gravidez, e fazer revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Outra determinação importante feita pela lei é que nas empresas com mais de 100 empregados deverão ser oferecidos, tanto para os homens quanto para as mulheres, programas especiais de incentivo e aperfeiçoamento profissional de mão de obra, e devem ser garantidas às mulheres o acesso às vagas nos cursos de formação de mão de obra que forem ofertados pela empresa. Segundo a lei, também cabem às empresas adotar medidas que objetivem o estabelecimento de políticas de igualdade entre homens e mulheres, sobretudo as que visam corrigir distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho da mulher. Para isso, a lei inseriu na CLT o artigo 390-E, que aconselha as empresas a associarem-se a entidades de formação profissional, sociedades civis, sociedades cooperativas, órgãos e entidades públicas ou entidades sindicais, e também a firmar convênios para o desenvolvimento de ações conjuntas, visando a execução de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher. A mudança ocorreu também com a reorganização das normas de proteção à maternidade nos âmbitos trabalhistas e previdenciário, com a inserção do parágrafo 4º no artigo 392 da CLT, que garante à empregada, durante a gravidez, sem que haja prejuízo do salário e demais direitos à transferência de função, quando as condições de saúde exigirem, devendo ser assegurada a retomada da função anterior logo após o retorno do trabalho. E também dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares. Como visto, a Constituição de 88 foi um importante marco no que diz respeito ao trabalho da mulher. Importantes leis no sentido de aprimorar a legislação pertinente, tais como a Lei 13.467 de 2017, a 9.799 de 99. A CLT, que é a legislação que rege as relações trabalhistas, dedica seu capítulo 3º à proteção do trabalho à mulher. Importante dizer que, mesmo que haja uma parte específica para a mulher no âmbito trabalhista, não exclui todos os outros direitos pertinentes, tanto da própria CLT como os positivados na Constituição da República de 88. A lei traz uma série de direitos à mulher e trata desde uma série de vedações aos empregadores, tais como não poder fazer anúncio de empregos que faça distinção entre gêneros, salvo se for pertinente à própria relação de emprego, recusar emprego, promoção ou dispensar a trabalhadora pelo mesmo motivo, ou seja, em razão de gênero. Outra vedação é no sentido de proibição de exigência de atestado médico que certifique a esterilidade para admissão ou permanência no emprego. Outra conquista para o trabalho da mulher, após o advento da Constituição da República de 88,
for o trabalho noturno, o que antes era proibido. A CLT, na atual vigência, determina o adicional de 20% para o trabalho noturno da mulher e a hora trabalhada é contabilizada em 52 minutos e 30 segundos. Superada a questão pré-contratual no trabalho da mulher, o legislador se atentou para dar garantias no local de trabalho, listando uma série de obrigações pelo empregador. Assim, as empresas são obrigadas a manter um padrão de higiene, ventilação e iluminação necessárias à dignidade dos trabalhadores, em específico às trabalhadoras. A empresa também fica obrigada a instalar vestiários apropriados, com armários privativos. É ainda um direito de recebimento de equipamento de proteção individual, de forma gratuita, quando o trabalho exercido pela mulher for de natureza que os exijam. Por fim, o legislador volta os olhos às condições de maternidade, dispondo que a gravidez não constitui motivo para dispensa com justa causa, além de listar uma série de outros direitos, enquanto na gestação, como a licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do salário. Durante a gravidez, a mulher também poderá ser transferida para outro cargo compatível com a sua condição, com a manutenção ainda do seu salário, sendo garantido o retorno ao posto original após o término de sua condição de gravidez. Dispõe ainda que a mulher que trabalhar em situações insalubres deverá ser afastada de suas atividades enquanto gestante e ainda estendendo tal condição para a fase lactante. Bom, pessoal, para iniciar essa minha primeira parte, eu queria falar com vocês sobre algumas questões no que se refere ao direito do trabalho da mulher que não se restringem ao texto da CLT no que se refere ao trabalho da mulher. Ou seja, são questões que são discutidas na doutrina, são questões que são firmadas posteriormente na jurisprudência, ou até mesmo reflexões sobre o próprio texto da CLT. A primeira delas é sobre o conceito, de vedação de práticas discriminatórias no ambiente de trabalho. Porque alguns autores, alguns estudiosos vão considerar, por exemplo, algumas restrições do trabalho da mulher que ainda existem como uma forma de perpetuar, de certa forma, esse trato discriminatório, enquanto outros vão considerar que essas vedações, como a gente vai ver adiante, algumas delas, são realmente para proteger a mulher na sua condição física, no seu pleno desenvolvimento mesmo. Só para citar um exemplo, com certeza o Carlos já citou quando ele falou sobre o texto da lei mesmo, mas que um exemplo dessa vedação de práticas discriminatórias seria, por exemplo, a proibição de exigência de atestado de gravidez ou de esterilização para fins de contratação, por exemplo. O mesmo se aplicaria também para concursos públicos, inscrição em concurso público e etc. O que seria, caso acontecesse, cabe até mesmo denúncia junto às delegacias regionais do trabalho. Então, falando um pouquinho dessas restrições que eu mencionei, que os autores divergem se seria uma forma de perpetuar essa discriminação no ambiente de trabalho, ou se realmente seriam uma forma de garantir, proteger a mulher, o pleno desenvolvimento da mulher, etc., a gente vai trazer também duas correntes. Essa primeira, a gente pode citar, que a própria Constituição trouxe, a vedação da diferença salarial, a diferença dos critérios de admissão, e que tudo isso no texto constitucional ensejou, inclusive, a edição da Lei 7855, de 89, que acabou eliminando a proibição da mulher de trabalhar em empregos considerados insalubres ou perigosos. Então essa estaria, por exemplo, essa novidade, essa mudança que aconteceu, estaria mais de acordo com essa primeira corrente que eu falei, que é no sentido de que essas proibições, acabar com elas como forma de não perpetuar essas vedações. E no mesmo sentido a gente pode citar também a Convenção 156, juntamente com a Recomendação 165 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que reafirmou no sentido de que a responsabilidade familiar deve ser dividida mesmo entre os cônjuges, como forma de diminuir essa discriminação que também acaba decorrendo disso, dessa dupla jornada que a mulher teria no trabalho, por ficar predominantemente com as tarefas de casa também. Porém, pessoal, no sentido dessa segunda corrente que eu mencionei, que consideram essas restrições
como medidas mesmo de proteger a integridade física da mulher, etc. e tal, a gente pode citar 3 convenções que foram muito importantes. E essas convenções, os efeitos delas perduraram por muito tempo e algumas continuam até mesmo na atualidade. O primeiro exemplo que a gente pode trazer é a Convenção 45 de 1935, que vedava o trabalho das mulheres nas minas, né, o trabalho subterrâneo das mulheres nas minas. E isso vigorou por muito tempo, até 89, quando finalmente no nosso ordenamento jurídico teve o advento da Lei 7855 de 89, que revogou a redação do artigo 387 da CLT. Outro exemplo, a Convenção 127, né, de 67, que estipula sobre o peso máximo de carga que uma trabalhadora uma trabalhadora mulher pode transportar manualmente. E a gente tem também a Convenção 127 de 67, que essa mesma convenção falou ainda o seguinte: se possível, não se deve empregar mulheres nesse tipo de trabalho, né, que envolve o transporte manual de cargas, mas assim, a vedação expressa mesmo é só no caso de mulheres grávidas, se comprovadas essa situação de gravidez, ou no período de 10 semanas após o parto, né? Se esse médico dessa mulher apontar algum risco tanto para a mãe quanto para o bebê. E para finalizar, na mesma linha também da segunda corrente, a gente pode citar a Convenção 136 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 76, em 1992, que visava proteger as mulheres grávidas ou em período de amamentação à exposição a alguma possível intoxicação que é inerente ao trabalho com benzeno. Bom, pessoal, dando sequência, gostaria de falar sobre umas questões contemporâneas sobre a licença maternidade, sobre a questão da amamentação e sobre a estabilidade provisória do trabalho da mulher. Falando da licença maternidade, como o Carlos já trouxe também, ela não só é firmada pelo artigo 392 da CLT, como também é considerada como um direito fundamental pela Constituição. Essa licença tem uma natureza de afastamento compulsório da mulher, pelo prazo de 120 dias, e é um benefício de natureza previdenciária, que é regulamentado por uma lei e 2 decretos, a Lei 8.213, de 91, e os decretos 611 de 92 e o 2.172 de 97. Conforme a gente já viu, a gente colocou inclusive no trabalho escrito, a jurisprudência considera que o não pagamento da licença maternidade pelo trabalhador é considerado uma falta grave, que seja inclusive danos morais. E uma questão que é interessante a gente mencionar é o programa Empresa Cidadã, que foi instituído pela Lei 11.770 de 2008. Esse programa ele é de adesão voluntária das empresas, ou seja, a empresa pode optar por aderir ou não a ele. Ele prevê a prorrogação dessa licença por mais 60 dias, de forma que a mulher teria direito a 180 dias, 6 meses de licença maternidade. Porém, como eu já mencionei, a adesão é voluntária, a empresa que opta por essa prorrogação ou não do auxílio da licença maternidade. E eu acho importante a gente mencionar também que, de início, esse benefício é um encargo da empresa ou do empregador, que depois, né, pela natureza previdenciária do benefício, pode ser ressarcido pelo INSS. E a gente vê também que, uma vez que essa mulher volta ao trabalho, a Convenção 103 da OIT, tanto essa convenção quanto no texto da lei também da CLT consta isso, fala sobre o direito que a mulher possui nesse prazo posterior, né, a ela tirar essa licença, de interromper o seu trabalho por 2 intervalos de descanso, né, de 30 minutos para amamentar seu filho. E a gente observa que no Brasil, a gente não tem políticas públicas efetivas para a criação, por exemplo, de creches nas empresas. Tanto é que tem até uma portaria do Ministério do Trabalho que, de certa forma, meio que se conforma com isso, que diz que, no caso de não haver essas creches nas empresas, nos ambientes de trabalho, o patrão pode optar pela substituição dessa creche pela concessão de um benefício chamado reembolso creche. Sobre a questão da mãe adotante,
Porque mãe não é só aquela, né, que tem um neném da barriga. Por muito tempo se discutiu se haveria ou não uma possibilidade de conceder licença maternidade para a mãe adotante, porque se a gente pegar o texto da Constituição, ele fala expressamente só de gestante. Então, por muito tempo, tanto os empregadores quanto o INSS se eximiram de conceder esse benefício às mães adotantes. E, por fim, né, a gente pode dizer que essa questão já foi pacificada. Inclusive, o artigo 392 da CLT teve uma nova redação, né, que foi acrescentado pela Lei 10.421 de 2002, de forma que estendeu-se oficialmente o direito à licença maternidade para as trabalhadoras que adotassem uma criança ou que obtivessem a guarda judicial daquela criança para fins de adoção, né? Desde que se comprovasse, né, obviamente, mediante a sentença da adoção ou o termo judicial de guarda. Só que, por óbvio, essa licença não tem o mesmo prazo que a licença maternidade concedida para a mãe gestante, né? Porque ela é dividida nos seguintes critérios. Para crianças até 1 ano, né, por ter uma dependência maior realmente, ela continua sendo 120 dias. Para crianças de 1 a 4 anos, seria de 60 dias. E para crianças de 4 a 8 anos, seria de apenas 30 dias. Uma questão que é interessante a gente pensar também, que inclusive teve uma jurisprudência muito recente, de 21 de outubro agora desse ano, é sobre qual seria o marco inicial da licença maternidade, porque isso é muito relevante para a mãe gestante, né? Porque é o que vai permitir ela passar mais ou menos tempo com o seu bebê recém-nascido. E legalmente, a gente tem que essa licença maternidade, ela precisa ser fundamentada com atestado médico e ela pode ser solicitada desde o 28º dia que antecede a data prevista para o nascimento da criança, a depender do caso. Mas nessa decisão recente que eu citei, que aconteceu no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6327, o STF firmou por unanimidade que o marco inicial, em casos excepcionais, pode ser a alta hospitalar da mãe ou do bebê, o que ocorrer por último. Porém, essa seria uma medida realmente para se aplicar a casos excepcionais. E em caso que essa internação não exceda o prazo de 2 semanas, né, para não dar um impacto muito grande no prazo para essa mulher retornar ao trabalho. Essa ação ela foi interposta pelo Partido Solidariedade, que visava mesmo analisar o parágrafo 1º do artigo 392 da CLT, juntamente com a Lei 8.213, que falava sobre a questão previdenciária, né, da licença maternidade, objetivando que fosse feita uma interpretação mais constitucional possível, né, no sentido de proteger realmente a mãe e o bebê. Agora, uma questão que eu queria tratar com vocês é sobre a questão da estabilidade da gestante. A gente sabe que no nosso ordenamento jurídico, desde o advento do artigo 10º, inciso 2º, a linha B da ADCT, né, ou seja, atos de disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição de 88, já havia a vedação da dispensa arbitrária da gestante. Às vezes a gestante comunicava a gravidez e logo o patrão dispensava. E isso que se chama hoje de estabilidade, né? É a vedação dessa demissão arbitrária desde a confirmação da gravidez até os 5 meses subsequentes ao parto, sendo este o instituto que a gente vai tratar agora. Aí, nesse mesmo sentido, a gente vai ver que a lei também, com o tempo, vai evoluir no sentido de garantir a estabilidade para a pessoa que detiver a guarda daquela criança no caso do falecimento da genitora, que foi a Lei Complementar 146 de 2014. Dando sequência a essa questão da estabilidade da gestante, a gente traz agora uma questão que por muito tempo a jurisprudência bateu cabeça para chegar a um consenso, que é se essa estabilidade provisória da gestante seria ou não aplicável aos contratos de experiência, né, que são contratos por prazo determinado. No nosso trabalho escrito, a gente trouxe, inclusive,
diversas jurisprudências do próprio TST falando que não era compatível, nem mesmo com a estabilidade provisória, etc e tal. A gente traz o texto original, inclusive da súmula 244, que diz expressamente que a estabilidade da gestante não é compatível com o contrato por prazo determinado, porém, após a segunda semana do TST, né, que aconteceu em 2012, a gente tem alteração, a gente tem uma nova redação para a súmula 244, permitindo a aplicação dessa estabilidade provisória da gestante nos contratos por prazo determinado. Inclusive, a gente tem outros casos também que chegaram à Justiça do Trabalho, a TRFs, e que passou-se a reconhecer, portanto, a estabilidade da gestante nos contratos por prazo determinado. Outro caso interessante, né, que a gente vê, né, que os tribunais passaram a reconhecer mesmo essa questão da aplicabilidade da estabilização da gestante nos contratos por prazo determinado, a gente pode citar um caso que chegou ao TRT da 4ª Região, que foi uma trabalhadora de Canoas que tinha um contrato por prazo determinado, se não me engano era inclusive um contrato de experiência, e assim que ela avisou para a empregadora que estaria grávida, ela foi dispensada. Na primeira instância, tinha-se ainda aquele entendimento, né, da não aplicabilidade, mas no TRT da 4ª Região, ela teve esse direito reconhecido, de forma que ela teve direito, né, a reintegração, entre aspas, e ao trabalho, aos salários que eram cabíveis. E nesse caso, os desembargadores, inclusive, ressaltaram na justificativa a diferença entre contrato por prazo determinado e contrato temporário. De forma que no contrato por prazo determinado seria compatível a aplicabilidade da estabilidade da gestante. Outra questão, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda relacionada à questão da estabilidade, é a questão da manutenção do vínculo trabalhista à mulher em situação de violência doméstica. A gente sabe que a Lei 11.340 de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, não só trouxe institutos e medidas na área penal e processual penal, como realmente buscou assegurar à mulher proteção em diversas outras áreas, dentre as quais estão inclusive a trabalhista e a previdenciária. Porque na própria lei, se não me engano, num dos artigos iniciais ela fala, né, que dessa essência dela de ser uma medida articulada de proteção à mulher, que envolve assistência social, SUS, segurança pública, políticas públicas no geral. Então a gente vai ter no artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2º dessa lei, a previsão, né, expressa disso que a gente está falando, que é a manutenção do vínculo trabalhista dessa mulher, quando for necessário que ela se afaste do lar e também, consequentemente, do local de trabalho por até 6 meses, né, que foi um prazo determinado na lei. O autor que a gente leu sobre essa questão, ele considera que esse seja mais um mecanismo, né, visando assegurar a estabilidade provisória da mulher pela vítima de violência doméstica, ainda que esse afastamento dela seja necessário, em semelhança, né, àqueles casos clássicos, né, em que há a interrupção ou a suspensão do pacto laboral, uma cessação temporária, vai acontecer nessa semelhança. Essa medida precisa ser decretada pelo juiz, pode ser decretada tanto na fase investigatória quanto após o recebimento da denúncia, e pode acontecer tanto na esfera penal, né, nos casos em que de fato estiver se apurando um crime, né, contra a mulher, quanto na esfera civil, que infelizmente também não é incomum nos casos, por exemplo, de um divórcio litigioso, uma separação litigiosa, né, uma ação de indenização, enfim, qualquer medida que vise manter o trabalho daquela mulher em uma situação que ela precisa se ausentar, seja porque ela está numa situação de violência doméstica. Aí tem alguns critérios. Primeiro, que fique demonstrado que essa mulher está numa situação de violência doméstica. E segundo, né, que os típicos requisitos de uma tutela de urgência, né? A probabilidade daquele direito e o fundado receio
pela integridade física ou psicológica daquela mulher. Aí a gente pode dizer também que esse autor, Amaral, que a gente citou no nosso trabalho escrito, ele considera também um ponto interessante, porque quando lá no início eu disse que foi previsto prazo de 6 meses para a duração dessa medida, ele acredita que isso se deve a uma influência muito forte do princípio da razoável duração do processo, né? Porque expressamente não tem nenhuma previsão de prorrogação dessa medida, né? De forma que espera-se que nesses 6 meses a questão já esteja resolvida. Então, né, por fim, a gente pode dizer que essa estabilidade provisória da trabalhadora, em regra, vai ser aplicada por analogia às diretrizes, né, de um auxílio-doença, de forma que os primeiros 15 dias de afastamento o ônus seria da empresa, né, do empregador, e após isso seria o encargo da Previdência Social. A respeito das empregadas domésticas e das trabalhadoras rurais, a gente vê que teve grande mudança na legislação por causa das duas. As empregadas domésticas, a maior mudança veio na PEC 150 de 2015, que regulamentou a emenda constitucional número 72, onde traz que o empregador deve assinar a carteira da empregada doméstica. A empregada doméstica passa a ter direito a 13º salário, agora tem férias, direito a feriados. Quando faz viagem em família, por exemplo, a doméstica tem que ir junto com a família, ela tem direito a receber por essa viagem. Ela tem adicional, coisas que não tinha. A empregada doméstica, ela ficava totalmente à mercê do seu empregador. Por mais que tinha uma legislação aqui e ali, não tinha nada muito fundamentado para ela. Então, essa PEC ficou conhecida como a PEC das domésticas, foi de grande revolução, foi uma conquista gigante para as empregadas domésticas. E tratando dos trabalhadores rurais, a gente tem a Lei 5.889, que é uma lei antiga, que ela é de 1973, porém essa lei foi a que regulamentou o trabalhador rural, não especificamente só a mulher, mas todo trabalhador rural. E em questão da mulher, nessa lei, ela traz que as mulheres, por exemplo, não podem fazer horas noturnas, que é de 10 às 5 da manhã, a mulher não pode. Ele trouxe a respeito da licença maternidade da mulher no âmbito rural, porque a mulher no âmbito rural, ela sempre foi vista como a dona de casa, ela não era vista como uma mão de obra, porque quando os empregadores contratavam uma mulher para trabalhar numa lavoura, o salário era diminuído, ela sofreu muito assédio, era muita coisa envolvida ali que não tinha uma regulamentação. Então, o trabalhador rural, ele ficava totalmente à mercê do empregador, porque não tinha nada regulamentado, ele não sabia se ele era da CLT, se ele tinha uma legislação específica. Então, a respeito da mulher dentro do âmbito rural, foi uma grande mudança, porque agora a mulher tem direito, sim, a receber igualmente ao homem que ela trabalha junto. Ela tem direito à licença maternidade, ela tem direito a férias, ela tem direito a 13º. Então, foram mudanças significativas tanto para a mulher empregada doméstica, tanto a mulher do âmbito rural. E a gente pode ver que tanto a empregada doméstica, tanto a trabalhadora rural, tanto as gerentes de empresas, secretárias, toda mulher dentro do âmbito de trabalho, ela passa por grandes desafios. Os principais desafios que tem é a dupla jornada. Porém, depois da pandemia, a gente passou a conhecer a tripla jornada. O que é a tripla jornada? É a mulher que trabalha, é a mulher que cuida de si e a mulher que cuida de família. Então, ela tem que trabalhar, ela dá o melhor de si no serviço, ela ainda tem que chegar em casa e dar o melhor de si para a família, ela ainda tem que pegar e cuidar de si, porque se ela não cuidar de si, ela não dá conta de trabalhar. E com esse trabalho, com essa cobrança de eu tenho que ser o melhor no meu serviço, eu tenho que ser o melhor na minha casa, acaba gerando a síndrome da impostora, que é uma mulher que ela fica se cobrando tanto que ela gera síndromes e síndromes de ansiedade, síndrome de pânico, que é uma coisa que a gente não entrou tanto no tema. Porém, a gente percebe que, além dessa tripla jornada, a mulher ainda sofre bastante assédio por seus diretores, por seus superiores. É uma coisa que muitas mulheres vão se candidatar a uma vaga de trabalho, porém elas desistem por causa disso. Porque na primeira contato ali que ela tem com o seu gestor, ele já faz uma piada ali de mau gosto, uma coisa, um comentário atravessado com ela. Outra parte também é a diferença salarial,
Por que que um homem que é gerente ganha 5 mil e uma mulher que é gerente ganha 4 mil? Essa diferença está sendo bastante tratada, já tem legislação falando sobre que é proibida essa diferença, porém a gente sabe que tem empresas que continuam, porque tem empresas que têm no seu DNA isso de ter esse machismo embutido, é um machismo escondido, onde que a mulher que entra ali, ela se sujeita a muitas coisas, não é que ela se sujeita, ela é sujeitada a várias coisas. Bom, pessoal, agora nessa parte eu quero trazer para vocês alguns dados estatísticos que são importantes até mesmo para ilustrar essas questões que a gente trouxe no decorrer do trabalho. Então a gente vai trazer dados de institutos de pesquisa, de institutos e agências que são preocupadas com a questão da mulher na sociedade, dentre tantas outras coisas. Por exemplo, a gente vai trazer dados do IBGE, do PNAD, do IPEA, da agência Patrícia Galvão, etc. Bom, pessoal, a gente sabe que tanto os artigos 5º quanto 7º vedam expressamente, na Constituição a diferença salarial entre homens e mulheres, a diferença entre critérios de admissão entre homens e mulheres, mas na prática a gente observa que essas diferenças ainda se perpetuam. E muitos dos dados que a gente vai trazer ilustram isso. Importante relembrar também, embora com certeza já foi falado, a jornada de trabalho em si é igual, tanto para homens quanto para mulheres, permitido por lei, que é de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. De início, eu quero trazer alguns dados, foram os dados mais recentes que eu encontrei, da pesquisa do informativo Estatística de Gênero, que foi divulgado em março de 2021 pelo IBGE. Peço licença nessa parte, que agora eu vou ter que dar uma coladinha, porque são muitos dados, então para não trazer números errados, eu de vez em quando vou precisar dar uma coladinha mesmo. Essa pesquisa de 2021, que é a mais recente, ela trouxe dados muito interessantes. A parte dessa desigualdade salarial, que mais para frente a gente inclusive vai trazer dados mais detalhados sobre ela, chegou-se à conclusão nessa pesquisa que o nível de escolaridade das mulheres com relação ao nível superior é mais alto do que dos homens, porque enquanto das mulheres está em 29,75%, o dos homens está em 21,5%. E esse mesmo informativo reitera aquilo que a gente sabe, que às vezes o mercado de trabalho vai ser muito mais fácil, entre aspas, para uma mulher sem filhos do que para uma mulher com filhos, porque daí vai decorrer todas aquelas responsabilidades familiares, de forma que a presença da mulher sem filhos na força de trabalho é 35,2% maior do que a participação das mulheres com filhos. E nessa mesma linha, falando agora da diferença salarial, as mulheres que ocupavam cargos gerenciais, isso já é um dado de 2019, elas ocupavam 37,4% dos cargos gerenciais, ou seja, já ocupavam menos cargos gerenciais que os homens, e ainda assim recebendo apenas 77,7% dos rendimentos que os homens recebiam. E se a gente comparar com a pesquisa anterior, porque essa, embora publicada em 2021, ela é de dados referentes a 2019. A pesquisa cujos dados foram coletados em 2016 apontou que as mulheres ocupavam 39,1% desses cargos gerenciais, enquanto os homens 60,9% das vagas. Então a gente observa que além dessa diferença salarial e além da diferença de ocupação, ainda houve um retrocesso no ano de 2019 se comparado com 2016, porque a participação das mulheres nos cargos gerenciais caiu nesse período. Vou trazer outro informativo do IBGE, também é muito relevante. Esse foi divulgado em 2019 e é o informativo Desigualdades Sociais por Raça ou Cor no Brasil. Esse informativo é muito interessante, porque ele traz comparações levando em conta questões de gênero e questões de raça. E na interseccionalidade, a gente chama isso de marcadores sociais, no estudo interseccionalidade. Então, eu vou até trazer um gráfico que se compara, por exemplo, os rendimentos da mulher branca e do homem branco, os rendimentos da mulher negra e do homem branco, os rendimentos do homem branco e do homem negro, e assim sucessivamente. E quanto mais desses marcadores sociais foram encontrados, por exemplo,
o marcador de gênero ser mulher e o marcador de raça ser negra ou ser parda, por exemplo, vão fazer com que essa diferença se acentue ainda mais. Esse informativo de 2019 trouxe a diferença mais gritante, foi de fato, entre os homens brancos e as mulheres negras, porque uma mulher negra recebia, em média, apenas 44,4% da renda mensal dos homens brancos. A pesquisa agora que eu trago é uma do PNAD. Tem dados de 2020 e dados de 2014. Embora esses dados de 2014 já estejam relativamente antigos, eu achei importante citá-los pelo teor que eles trazem. Porque em 2020 já é um cenário diferente, de pandemia já e tudo mais. Então, no terceiro trimestre de 2020, ou seja, a pandemia já havia começado, de fato, a força feminina no mercado de trabalho caiu 7,5 pontos percentuais. No contexto de pandemia, a gente sabe que todo mundo foi prejudicado. Porém, no caso das mulheres, a gente observa que essa queda foi ainda maior, porque o dos homens, essa queda da força no mercado de trabalho, caiu 6,1 pontos percentuais, quando em relação às mulheres, isso em 2020 já começou a cair 7,5 pontos percentuais. Agora, falando dos dados de 2014, eu acho importante citar dois dados muito pertinentes que eles trouxeram. O primeiro, que em termos de valores mesmo, em 2014, enquanto o rendimento médio das mulheres brasileiras empregadas era de R$ 1.435,97, o dos homens já era praticamente R$ 500 de diferença, que era R$ 1.934,93, né? Uma diferença de 26%. E o segundo é um fato muito interessante, que a parte dessa diferença salarial, a gente vai ver que em termos de dados não vai fazer tanta diferença, porque mesmo se a gente calcular o valor por hora de trabalho, essa diferença vai se mostrar, vai existir. Mas o segundo fato importante que essa pesquisa apontou é que muitas vezes as mulheres acabavam optando por uma jornada de trabalho menor, justamente por aquilo que eu falei lá no início da minha outra parte, justamente por essa dupla jornada que elas tinham com as responsabilidades familiares, as responsabilidades dentro de casa. Então seriam dois fatores que contribuiriam para que as mulheres tivessem rendimentos menores no mercado de trabalho. O próximo estudo que eu vou trazer se chama Estudo Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia. Aquele estudo que eu já citei foi realizado em 2020 e esse daqui foi realizado um pouquinho mais na frente em 2020, lá para maio mais ou menos, e é um estudo que avaliou as questões de vida e de trabalho das mulheres na pandemia. E a gente observa que, obviamente, piorou nos dois sentidos. E, sobretudo, reforçando também aquilo que eu já falei, sobretudo as mulheres com filhos que acabaram sendo mais prejudicadas. Porque além do trabalho fora de casa, além de muitas vezes ter perdido o emprego, além de muitas vezes o fato dela ter um emprego que não era possível ser transformado em home office, de forma que perdeu esse emprego, as mulheres que tinham filhos, ou até mesmo as que não tinham, 50% dessas mulheres acabaram tendo que cuidar de outra pessoa, assumir os cuidados mesmo de outra pessoa durante a pandemia. Esse levantamento mostrou também, né, que outro fato importante para precarização das condições foi o fechamento das escolas e das creches, né? Porque 72% das mulheres que responderam a essa pesquisa afirmaram que elas cuidavam de crianças e que por causa desse fechamento precisou aumentar o monitoramento das crianças dentro do domicílio. E eu vou trazer agora outros dados, sintetizar outros dados que foram obtidos por essa pesquisa. 41% das mulheres continuaram trabalhando na pandemia para manter os seus salários e afirmaram que na pandemia, na quarentena, trabalharam mais, além do que trabalhariam normalmente. 40% dessas mulheres afirmaram que a pandemia e o isolamento social colocaram elas em uma situação de risco, porque no sentido de que elas que sustentavam a maior parte da renda da casa. E a maior parte desses 40% que afirmou isso, 55% eram mulheres negras. Outro dado, 58% das mulheres que se mostraram desempregadas nesse período eram negras. Bom, pessoal, e dando sequência a esses dados estatísticos, né, que eu estou trazendo, eu vou trazer um estudo da ECG Mulheres na Liderança, que foi realizado pela Teva Índices.
Conforme esse estudo, é um estudo realizado tendo por base as grandes empresas, as grandes organizações. E conforme esse estudo, a representatividade feminina, a participação feminina, fica ainda menos expressiva conforme a gente vai olhando os patamares mais altos dessas grandes empresas e grandes organizações. Essa pesquisa que eu estou citando, ela teve por base 343 empresas. E dessas empresas analisadas, quase 40%, 38,4% dessas empresas não tinham nenhuma mulher no conselho de administração, sendo que 56% dessas empresas não tinham nenhuma mulher na diretoria, conselho fiscal ou comitê de auditoria. Outros dados interessantes, obtidos também, que eu vou apresentar de forma sintética, são os seguintes. De mais de 8 mil vagas que são ofertadas nessas empresas para colegiados de liderança, apenas 15,5% delas são ocupadas por mulheres. A média é quase 2 mil homens para 347 mulheres, são 1.951 homens para 347 mulheres. 31,62% dessas empresas não tem nenhuma mulher no órgão mais alto de governança e nenhum órgão de liderança dessas empresas tem mais de 20% de mulheres entre o total geral de participantes. Vou trazer agora uma pesquisa do IPEA de 2019. Na verdade, é só um dado mesmo que eu trouxe desse informativo do IPEA, que é no sentido de que, analisando a conjuntura do mercado de trabalho em 2019, a presença de mulheres, ou seja, mulheres de 17 a 70 anos, no mercado de trabalho brasileiro, teria passado de 56,1% em 1992 para 61,6% em 2015, ou seja, de fato houve um aumento da participação feminina no mercado de trabalho em geral, e a projeção para o ano de 2030 é que se atinge a marca de 64,3%. Para finalizar essa parte dos dados estatísticos, alguns dados que foram obtidos em pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão, que apresentou um dado muito interessante, inclusive sobre os desafios que as mulheres encontram no mercado de trabalho, porque essa pesquisa apontou que cerca de 40% das mulheres já foram xingadas ou tiveram que ouvir gritos no seu ambiente de trabalho, contra apenas 13% dos homens. E nessa mesma linha, 92% dos entrevistados afirmaram acreditar que as mulheres sofrem mais situações de constrangimento e até mesmo de assédio no ambiente de trabalho. Essa pesquisa foi realizada no ano de 2020, por meio de formulário online, no qual foram ouvidas 1.500 pessoas, entre homens e mulheres. E aqui eu finalizo essa parte dos dados estatísticos.